a qual Jesus ordenou e destinou para que a igreja fizesse. Jesus ele disse o que para a igreja? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O verdadeiro evangelho. Pregai o evangelho a toda a criatura. Agora Jesus ele vai dizer: os que crerem e forem batizados serão salvos, mas aos que não crerem já estão condenados. Então, todavia, para Deus, não importa, não é a religião. Deus não quer saber qual a sua religião. Deus não está preocupado com religião. Até mesmo se ele se preocupasse com isso, Jesus teria fundado uma religião e ela estaria escrita na Bíblia e você saberia qual era. Mas a preocupação de Deus, todavia, é que as almas se salvem. E sabe como? Jesus falou que é através da fé. Jesus falou que é através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. O povo está perecendo. Está perecendo por falta de conhecimento. Jesus ele vai dizer nas escrituras sagradas: errais não conhecendo as escrituras sagradas e nem tampouco o poder de Deus. Então isso, na prática, sabemos que acontece. Sabemos que o povo rejeita o conhecimento das escrituras. O povo estão correndo atrás, a grande maioria, não é generalizando, não é colocando, incluindo 100% das pessoas, mas pelo menos 90%, o seu interesse está em alguma coisa que não é Deus. O homem, todavia, ele tem sim, ele tende a buscar algo nessa vida. Mas a Bíblia, ela nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar ao reino de Deus. Mateus 6,33. Buscai ao reino de Deus em primeiro lugar e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, eu quero deixar ressaltado, quero deixar bem claro: nosso interesse aqui não é dinheiro, não é membros. Nós estamos somente para anunciar acerca da volta de Jesus, acerca daquilo que as escrituras, a Bíblia Sagrada vai confirmar. Somente isso. Somente isso. Passando disso, procedência maligna. Quem pega o evangelho para lucrar, procedência maligna, e vão ter que estar diante de Deus. Quem usa o evangelho para os seus interesses próprios, para defender suas práticas, diante de Deus terão que sim prestar conta, pois a Bíblia diz que ante o tribunal de Cristo, toda criatura, todo homem estará, meu irmão. Não pensa o homem que pela generosidade de seu coração vai ser tomado como inocente, pois não vai. Não pensa o homem que pelas suas obras de caridade a qual faz, ou pelo bem que faz, estará livre do juízo, pois não está. O Evangelho diz isso para nós. A Bíblia Sagrada, ela não mente. A Bíblia, ela diz que não é pelas obras. A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha se gloriar. Deus ele não destinou a salvação pelas suas obras, porque senão também logo se invalidaria, não teria então valia algum a cruz de Cristo. Se pelas obras humanas o homem pode se salvar, então que proveito teria a cruz de Cristo? Qual seria a necessidade de Jesus se entregar numa cruz, morrer padecendo para salvação de toda criatura? Se o homem se salvasse, não teria necessidade. Mas agora, como Jesus ele disse, se o Filho do Homem não viesse na terra, não pregasse essas palavras, os homens teriam como dar desculpa para Deus. Mas como o Filho do Homem, Jesus, desceu na terra, anunciou essas palavras para o nosso aviso, agora somos indesculpáveis. Agora o que nós temos que fazer é buscar andar segundo esses caminhos, porque não tem outro caminho para chegar até a Deus. Não há outro caminho que leve o homem até a Deus, senão o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode passar 30 anos sendo evangélico, pode passar 30 anos sendo católico, e ainda assim não seguindo a Cristo, e ainda assim não conhecendo a Deus, e ainda assim não tendo se convertido dos seus maus caminhos. Outrora, essa semana, ontem, se eu não sei, ou antes de ontem,
Eu ouvi um testemunho de um ex-padre, que hoje é um pastor, reconhecendo que ele ensinou só mentira. Ele reconheceu que ele ensinou 40 doutrinas dentro da igreja católica que é mentira. Uma das 5 que ele fala, o purgatório. O ex-padre, ele assume que o purgatório é uma mentira. Ele vem assumindo que não existe a missa de 7º dia, reza para mortos. Ele simplesmente reconheceu que a igreja católica só prega mentira e ele induziu o povo ao inferno. Mas como que ele descobriu isso, esse homem? Porque um pastor entra dentro da igreja católica agora e ele abre a Bíblia e ele prega João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então agora esse padre, ele pega a Bíblia e ele lê, e as escamas caem dos olhos, e ele vê que passou anos e anos da sua vida ensinando mentira e seguindo o caminho do inferno. Então abre bem o teu olho, abre bem os teus olhos. Religião não é boa, religião não é a vontade de Deus. A religião, todavia, ela é corrompida porque ela veio de homens, ela não veio de Deus. Por isso que muitos estão a se perder e o Brasil a cada dia mais está se tornando idólatra. Para você ter uma noção o quanto o Brasil é idólatra, que não crê na suficiência de Jesus Cristo como potente, onipotente, ciente, onipresente, não crê. Acreditam que de alguma forma precisa de um santo. Acreditam que de alguma forma vão alcançar a intercessão de algum santo. A Bíblia diz que a intercessão, ela vem do Espírito de Deus e vem também através de Jesus. A Bíblia vai dizer assim: o Espírito de Deus, ele intercede por nossa alma com gemidos inexprimíveis. Então está aí mais uma das heresias que o Brasil acredita. O Brasil acredita que precisa da intercessão de um morto. Exemplo, Maria, Pedro, João, Aparecida, nós não precisamos de morto. Até mesmo porque eles não foram colocados num trono no céu e nem tampouco subiram ao céu. Prova disso, as escrituras não mentem, diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é o Filho de Deus. Ouviu bem? Não tem ninguém sentado no trono ao lado de Jesus, senão o próprio Pai. E você não vai encontrar lá nenhuma senhora, você não vai encontrar lá ninguém coroado como rainha, você não vai encontrar nenhum santo lá para interceder pela sua alma, até porque o poder de Deus não é limitado, ele é suficiente e único. Então quem intercede pela alma do homem? O Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, o próprio Jesus, com o Espírito dele, ele intercede pelas almas. Sabe quem que faz a mediação? A mediação é como se fosse uma ponte. Está aqui uma criatura, o homem, aqui está Deus, além desses céus. Nós precisamos o quê? De uma ponte que nos liga até a Deus. A Bíblia fala que o único mediador entre Deus e os homens, Jesus. Agora que complicação é essa? Jesus, Maria intercede por mim até Jesus, agora Jesus é uma ponte até o Pai. Aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia Sagrada, ela é um livro completo. E eu não encontrei isso até hoje na Bíblia Sagrada, que existe um santo para fazer mediação. Não tem medianeira, não tem mediadora, só tem um mediador. Então o que é que nós temos que entender? Nós temos que entender que nós temos que conhecer a verdade. João 8,32, eu volto a frisar e a repetir. Um versículo tão poderoso. Conhecendo o homem a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é que Jesus, ele desceu ao mundo. Essas palavras estão anunciadas para nosso aviso. E aqueles que se dão por avisados por esta palavra são mais do que felizes, são bem-aventurados. A verdade é a palavra de Cristo. Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Então essa é a verdade. Talvez você já deve ter se perguntado, muitas pessoas têm essa mesma dúvida. Qual a verdadeira religião na Terra? Tem dezenas de religiões. O Espiritismo, Candomblé, Umbanda, e etc, e etc, e etc. Todas elas apresentam um Jesus. Elas não apresentam o Jesus das Escrituras. As religiões apresentam Jesus da forma que eles acreditam. Mas Jesus, ele falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão de dentro do teu ser.
Não basta somente acreditar em Jesus. Não basta somente ter uma religião que se fala de Jesus. Tem que crer em Jesus como está escrito. Não importa como que o Espiritismo crê em Jesus, não importa como o catolicismo prega Jesus, como a religião evangélica prega Jesus, não. Importa é como está escrito, porque o que está escrito é o que nos interessa. O que o padre está pregando para você não interessa. Deus no último dia ele vai querer saber se nós realmente demos crédito a essa palavra ou não. Deus ele vai requerer de nós, é o que está escrito. Prova disso, Jesus falou: o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas há um que o julgará. Jesus falou: eu não vim julgar o mundo, eu não vim julgar os pecadores, mas há um que o julgará no último dia. E é esta palavra a qual vocês têm ouvido. É essa palavra a qual está na nossa mão, a Bíblia Sagrada. Ela vai estar lá. E o que vai acontecer? Vai se abrir o livro. E tudo isso que nós conhecemos, de nós será cobrado diante do tribunal de Cristo. Ou seja, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. É o que diz as Escrituras. Aquele que conhece e não pratica, ele se engana a si mesmo. Tiago capítulo 1, versículo 22. Aquele que ouve essas palavras e as não pratica, engana a si mesmo. Sejais praticantes da palavra de Deus. Mas o que nós estamos vivendo? Pessoas que enganam a si mesmo. Pessoas que acham que só basta crer. Porque interpretando a Bíblia errada, elas dizem: quem crê no Senhor Jesus será salvo e tua família. Mas agora você sabe o que é crer? O que é crer em Jesus? Você sabe o que é acreditar verdadeiramente em Jesus? E será que você tem crido em Jesus? Porque a Bíblia diz que nós temos que crer. Mas crer o que? Como diz as Escrituras. E como que diz as Escrituras para que nós venhamos a ter a verdadeira fé? Lá em Tiago capítulo 2, vai dizer acerca da verdadeira fé. Vai falar acerca da fé com as obras e a fé sem as obras. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. A obediência, todavia, é uma obra. A obediência a Deus, a obediência à Sagrada Escritura, a obediência ao que está escrito aqui, todavia, é a obra a qual Deus ele simplesmente espera receber de nós. É isso que Deus ele quer que sejamos, não somente ouvintes, mas também praticantes. Vou ler aqui Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: vai em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aqui é um exemplo. E está dizendo, está fazendo um questionamento. Porventura, só acreditar em Deus não é uma fé morta? Só a fé sem obras não é morta? Só simplesmente dizer eu acredito em Deus, a sua fé, ela não é morta? Sim, quando nós dizemos que cremos em Deus, Deus ele requer de nós o quê? Que praticamos o que está escrito. Você crê nessa palavra? Será que você crê na palavra de Deus, o que diz a Bíblia Sagrada? Então por que não anda conforme o que você crê? Porque todo mundo que crê em alguma coisa, ele investe naquilo. Uma pessoa que crê num casamento, ele investe naquele casamento. Uma pessoa que acredita que tal carro vai ser bom para ela vai lá e compra esse carro e investe. Assim, se você crê na Bíblia e você não coloca ela em prática, você está invalidando a regra verdadeira de fé e de salvação. Porque a verdadeira regra de fé e salvação é a Bíblia. Não tem doutrina de igreja católica que esteja acima dessa palavra. Não tem doutrina nenhuma de homem, de nenhuma religião que esteja acima desta palavra. Muitos estão trocando essa palavra por doutrinas de homens. Muitos estão trocando esta palavra, então, simplesmente pela tradição religiosa. Trocando o que? O sacrifício de Jesus pelo próprio sacrifício.
Eu aposto, eu acredito que o povo está agoniado para poder pagar suas promessas caminhando a pé para a Trindade. Mas isso está sendo uma maravilha, porque o sacrifício de Jesus agora é o que nós devemos buscar. O seu sacrifício não importa para Deus. Deus não quer sacrifício não. Está escrito lá na primeira carta a Samuel, capítulo 15, se não me engano, versículo 22, é isso? Versículo 22. Deus ele quer obediência e não sacrifício. Obediência eu quero e não sacrifício. Deus ele não quer que você venha pagar promessa não. A Bíblia também vai dizer, não jureis, nem pelo que há no céu ou pelo que há na terra. Deus não quer que você prometa nada, Ele quer que você obedeça. Ele não quer que você ofereça um sacrifício em dinheiro, um sacrifício de peregrinação. Ele quer que você obedeça a palavra. É isso que Deus quer. Deus não quer que você venha subir as escadas de Trindade, de joelho, não. Isso daí é um sacrifício de tolo. Tolo por quê? Porque simplesmente a fé verdadeira, como diz as Escrituras, ela foi trocada, ela foi deturbada pelos homens, pelo engano dos homens, que usam essa palavra para o que? Lucrar, ganhar dinheiro. E isso nós vimos. Vimos isso acontecer. A máscara de falsos profetas, todavia, ela tem que cair para que a face deles, elas sejam, então, reveladas. E nesse ano, a face de muitos falsos pastores, padres, profeta, fulano de tal, ela está caindo para que a verdadeira face, ela seja revelada. Por isso que muitos escândalos estão vindo. Viram que o padre a qual tanto confiaram, o tal padre Robson, roubou milhões, roubou milhares, eu não sei. Enganou o povo, fez o povo ser enganado. E o povo todavia quer acreditar em homens. O povo todavia defende com unhas e dentes homens. E o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia diz, maldito o homem que confia em outro homem. Vou repetir, a Bíblia está dizendo assim, maldito do homem que confia em outro homem, faz a tua carne o teu braço. Ou seja, maldito o homem que vai trocar essa palavra agora para ficar com a palavra de outro homem, sendo um padre ou um pastor. Sendo um padre ou um pastor, entende? Entende a preocupação de Deus que nós venhamos a conhecer as Escrituras, porque conhecendo, faltando conhecimento, o povo perece. Faltando conhecimento, o povo é enganado. Faltando conhecimento, falsos profetas se levantam. Faltando conhecimento, dá o que aconteceu hoje, comércio religioso, comércio da fé, imagens de escultura, terço, envelopes e não sei o que, ungido. Comércio da fé vem quando falta a verdadeira fé, quando falta o conhecimento. O profeta Oséias, ele disse assim, o meu povo está sendo destruído, porque lhes faltou o conhecimento. O povo estava sendo direcionado a adorar deuses estranhos, adorar demônios, porque faltou o conhecimento. Quando o povo rejeita o conhecimento, o povo é enganado e perece. Quando o povo troca as Escrituras para ouvir padre, o povo perece e é enganado. É por isso que hoje acreditam no quê? No purgatório. É por isso que acreditam hoje que a alma ela vai ser purificada no purgatório. Agora, se lê essas Escrituras sagradas, você ia procurar aonde está o purgatório e você não encontraria o purgatório na Bíblia Sagrada. Olha, a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, fala de uma igreja, não é igreja pessoas, não igreja templo de bloco de tijolo, não templo de parede. A igreja de Beré, a Bíblia diz que eles ouviam essas palavras, mas depois de ouvir essas palavras, eles olhavam, examinando, para ver se era assim mesmo que estava escrito. Eles abriam a palavra de Deus para examinar se o que eles ouviram estava correto, se estava segundo as Escrituras sagradas. Ou seja, dificilmente se enganaria um povo desse. Mas o povo hoje, por exemplo, ouve heresia, mentira, doutrinas de demônio, e dizem amém, e dizem glória a Deus, e vão embora para casa tranquilo, viver a sua vida comum, sem sequer confirmar para saber se o que estão ouvindo é verdadeiro.
Era o que você deveria fazer hoje. Quando você chegar na sua casa, você abrir a sua Bíblia e começar a pesquisar e procurar para ver se essas palavras são verdadeiras. Se você começar a examinar as Escrituras, você vai perceber que igreja não é bloco de tijolo, não é cadeira, não é ar-condicionado, não é caixa de som. Igrejas são o que? Pessoas que têm compromisso com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Você vai ver que igreja, lá em 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 6 também, está falando do verdadeiro templo. O templo que Deus, Ele construiu, o terceiro e último templo, é você. Está escrito na carta aos Coríntios: não sabeis que vós sois o templo do Deus vivente, a morada do Deus vivente? Não sabeis que vós sois a casa do Deus vivente? Então Deus criou o corpo para ser a morada dele. Deus, ele criou o corpo não para ser morada de demônios. Deus não criou o corpo, não é para você se prostituir, não foi para você se embebedar, não foi para você se drogar, não foi para você desonrar Deus, não. Deus, todavia, criou o corpo com o único intuito: estar mais perto do homem, habitando dentro desse corpo. Embora seja que muitos deixaram o seu corpo se tornar o quê? Instrumento de Satanás e morada de demônios. Muitos deixaram o seu corpo se tornar moradas de demônios, porque para Deus endureceram o seu coração e antes buscaram desonrar a si mesmo, desonrando a Deus com tais práticas e com tais costumes que não são conforme o que Deus ensina. Jesus, ele vai dizer que quando um espírito ele vai embora, suponhamos que um pastor orou, a pessoa foi liberta, e quando esse espírito ele volta, ele vai voltar novamente para certificar se Deus ele já está habitando dentro desse corpo. A Bíblia diz que quando esse corpo está vazio, esse espírito vem trazendo mais 7 demônios piores do que ele, e aí o estado dessa pessoa se torna pior do que o anterior. Você pode ver, tem pessoas que vai na Universal e faz lá aquela sessão do descarrego, volta para casa pior, volta muito mais pior, porque os encostos, os demônios vêm pior. Por quê? Porque não se preencheu com a verdade que Jesus falou: conhecereis a verdade ela vos libertará. Então o templo de Deus não é a igreja que tem uma placa escrita igreja evangélica, não é a que está escrito Assembleia, não é a que está escrito Universal. A igreja de Cristo ela não tem CNPJ, a igreja de Cristo ela não tem endereço. A igreja de Cristo, você vai ver em Atos, Saulo, antes de se tornar Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo. Saulo, ele entrava dentro das casas, arrastava mulheres e arrastava homens para fora e matava. Essa era a igreja de Cristo. Estavam reunidas dentro de casa. Talvez você diria, porque eles não tinham condição de construir um templo. Não é. É porque Jesus, ele profetizou e ordenou a queda do templo. E o templo, a qual Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, foi destruído. E aí o que Jesus fala? Em 3 dias eu destruirei o templo e construirei um novo templo. E a própria Bíblia fala que ele estava falando do corpo. A própria Bíblia diz que o templo a qual Jesus estava dizendo era o corpo. Então o templo verdadeiro é esse. A verdadeira congregação, ela está acontecendo aqui agora, nessa esquina, nessa rua. A verdadeira congregação, ela pode ser numa casa qualquer, pode ser numa esquina qualquer. A Bíblia diz: não deixeis de congregar como o costume dos santos. Qual era o costume dos santos? Reunia-se dentro de casas, reunia-se em qualquer lugar. Mas por que eles se reuniam dentro de casas naquele tempo? Porque naquele tempo foi uma grande perseguição do evangelho. Hoje não tem mais perseguição, sabe por quê? Porque ninguém mais está tendo sinceridade diante de Deus. O verdadeiro evangelho era perseguido. Agora hoje as pessoas que dizem ser grandes homens de Deus, dizem ser grandes mulheres de Deus, está ficando rico, está ganhando muito dinheiro em cima do evangelho, está sendo honrado aqui na terra e desonrando a Deus lá no céu. Por quê? Porque estão pegando a palavra de Deus, transformando ela num produto, transformando ela em alguma coisa que se traz benefício. Então por isso que acabou a perseguição. É por isso que acabou a perseguição, pelo menos no Brasil. Você vai ver na África, na Angola,
pessoas que são verdadeiras cristãs ali, cristãos, que estão sendo perseguidos, por quê? Porque eles não negam a fé, porque eles não trocam o nome de Jesus por dinheiro, não trocam o nome de Jesus por bebida, não trocam Jesus por outras coisas. Mas no Brasil, os mesmos homens que se diz ser de Deus e se diz ser evangélico e católico, eles negam Jesus por qualquer coisa. Prova disso, só basta uma pessoa fazer um convite para você. Vamos fazer um culto, vamos então buscar Deus. Você na sua mente vai procurar milhares de coisas para fazer. Você vai então começar a pensar, amanhã eu tenho uma coisa para fazer, mesmo não tendo. Você arruma uma desculpa, ou seja, negando a Cristo. As pessoas negam a Cristo não pelas suas palavras simplesmente, mas pelo seu coração endurecido de não querer, então simplesmente prestar o seu culto a Deus, adorando a Ele, glorificando o nome dEle, como todavia a Bíblia nos ensinou. Então está em falta na terra, a verdadeira pregação do Evangelho, e a verdadeira igreja de Cristo está em falta na terra. Mas a boa notícia é, você pode se tornar a verdadeira igreja de Cristo. Você pode se tornar a verdadeira noiva de Cristo, o verdadeiro servo de Cristo. Sabe como? A partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você confessa e deixa aonde você pecou, você passa a alcançar então a misericórdia de Deus. A partir do momento em que sua boca confessar diante de Deus todos os seus pecados, e você se esforçar para deixar todos os seus pecados, você vai se tornar a verdadeira igreja de Cristo. E você quer saber de uma coisa? Se você morrer depois de confessar Jesus e deixar os seus pecados, ainda hoje estarás no paraíso. Mais uma coisa, se essa boca continuar desonrando a Deus com coisas que não convêm, esse corpo continuar sendo instrumento de pecado, descer à sepultura hoje, amanhã, qualquer hora, ainda hoje tu estarás em condenação eterna, sem direito a purgatório, sem direito à missa de sétimo dia, porque tudo isso é heresia, doutrinas de demônio. Então crê em Jesus, como está dizendo a palavra. Confessa Jesus como seu Senhor, entregando os seus caminhos para Ele te guiar, para Ele te ensinar, para Ele te direcionar e para Ele endireitar os seus caminhos. Seus caminhos têm que ser endireitados diante de Deus. Os nossos caminhos têm que estar retos diante de Deus. Não basta ser um evangélico, tocar instrumentos dentro de igreja e participar de festividades e participar de culto. Isso não é a garantia da salvação. A garantia da salvação não está em simplesmente eu ser evangélico, em simplesmente eu ser católico. A garantia da salvação está quando obediência nós temos nessa palavra. Se você está frequentando um templo religioso e não tem obediência, não tem conhecimento dessa palavra, eu tenho que te afirmar que você está indo para o inferno. Eu tenho que te afirmar, sem mentir e sem me enganar, que você está caminhando para a perdição.